Pessoal, esse vídeo tá me dando uma trabalheira, mas um trabalho danado. Eu tinha feito ontem esse vídeo que eu tô repetindo para vocês ontem, agora, nesse momento. Demorei umas 4 horas e 50 minutos fazendo esse vídeo, todo bonitinho, todo trabalhado na sua beleza, na sua desenvoltura. E aí o que aconteceu? Eu fui tentar editar, pum, eu consegui apagar o vídeo todo. Não ri não, que isso daí é feio, é muito triste para mim, tá? Mas também, o que é que você vai esperar de um cara que é ligado à área jurídica querer se meter na área tecnológica? Só pode dar nisso. Portanto, estou repetindo esse vídeo, espero que vocês gostem, tá? Porque eu estou repetindo esse vídeo mais uma vez hoje. Repetindo mais uma vez é ótimo, né? Mas estou repetindo essa gravação desse vídeo hoje e que está acabando de entrar no ar no nosso canal Sabendo Ocupa Espaço. Mas antes disso, pessoal, vocês já observaram que eu estou assim em ritmo acelerado, até porque o vídeo de ontem demorou 58 minutos. O que acontece? Eu quero só que vocês me ajudem, tá? Vocês estão vendo o sacrifício que eu estou tendo, vocês estão vendo o empenho que eu estou tendo para poder apresentar para vocês esse conhecimento. Aquele pedido que eu sempre faço, se inscreve, peguei agora no sentimento de você, né? Mas é isso mesmo, a ideia é essa. Se inscrevam, curtam, compartilhem, porque se deixar para o final a gente vai acabar esquecendo, que é normal, natural, então a gente pede e faz esse pedido. Mas vamos começar, pessoal. Hoje nós vamos encerrar com esse nosso primeiro capítulo do livro 3, dos sujeitos do processo, que refere sobre a capacidade processual. Nós vamos hoje falar para vocês sobre a capacidade processual constante do artigo 75 e o que ocorre quando não se observa a incapacidade processual ou quando se observa a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte. Só que eu não vou pegar para vocês e vou ler o artigo 75, porque eu presumo que isso vocês sabem fazer, leem. Então, o que eu vou passar aqui para vocês são alguns comentários, alguns detalhes que estão inseridos nesse artigo 75, os quais, muitas das vezes, por passar desapercebido, nós podemos cometer falhas. Tá? Eu já falei para vocês que o processo civil é fácil, tá, gente? Só que, por outro lado, além da obviedade de termos que estudar, tá? Nós temos que ter muita atenção, porque tem muitos detalhes, muitas características ali que elas são, se nós não tivermos atenção, elas vão passar desapercebidas. E aí nós damos com os burros na água. Então, esse nosso vídeo de hoje, já começamos o seguinte. Vocês observem que o artigo 75, ele vai dispor ali da representação da capacidade processual, tá? De alguns entes, a União, Estado, município, Distrito Federal, condomínio, massa falida. Só que o que ele está te apresentando nesse artigo, primeiro, ele é exemplificativo, tá, gente? Porque você vai observar essa representação de diversos órgãos, tá? Não só no Código, como também no próprio Código de Processo Civil, como também na Constituição e em diversas leis. Se nós fôssemos pegar, se o legislador fosse pegar todas essas representações para colocar no Código, a gente não teria um livro, sim uma coleção. Então, ali é uma relação exemplificativa, um rol exemplificativo, perfeito? E começamos observando que os entes federativos, eles são nomeados, tá, pelos seus respectivos representantes, mas que não há a necessidade de apresentação da procuração quando da representação ativa ou passiva em juízo. Isto por quê? Porque esses representantes, eles são, presume-se, outorgadas procurações aos mesmos no momento que eles são nomeados para os respectivos cargos. O título de nomeação deles já presume-se
já é o documento suficiente para presumir-se que eles têm a procuração otorgada. Ou seja, se você pegar a União, que é representada pela Advocacia Geral da União, o advogado, assim que é nomeado, aquele título de nomeação dele como advogado-geral da União, da AGU, ele aí já presume-se que ele esteja que seja o representante legal. A procuração não é necessária. Isso vale para os procuradores também, obviamente. E segundo o entendimento, segundo o nosso STF, esse entendimento ele também vai se estender às autarquias, tá? As quais também os seus procuradores não têm a necessidade de apresentação da procuração. Portanto, caso vocês estejam advogando futuramente, vocês já estarão advogando, tá? Por favor, não queiram ingressar com uma preliminar de mérito. Você sabe o que é preliminar de mérito? Preliminar de mérito, quando você é réu e na sua contestação você for debater, contestar, bloquear, defender tudo que o autor está imputando para o seu cliente, antes de qualquer coisa, você tem que analisar se existe algum vício legal nessa peça inicial, nessa peça inaugural do autor. Um exemplo, uma irregularidade da representação da parte por causa... Eu vou dar um exemplo disso que eu vou falar para vocês. Porque o advogado não fez juntar a procuração ou a procuração dele está irregular, alguma falha. Então vocês, antes de adentrarem no mérito da questão que está sendo posta em litigância, tá? O objeto da causa, vocês vão falar sobre o erro processual a ser sanado ou insanável, em alguns casos pode ser sanado. Então vocês falam isso em preliminar, tá? Da contestação, preliminar de mérito, ou simplesmente linha preliminar. Então, por favor, a falta de uma procuração é um erro processual, é uma irregularidade processual. Vocês vão arguir em preliminar, desde que não sejam casos que vocês estejam advogando contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o município ou autarquias. Porque vocês já sabem, agora vocês estão sabendo, que não é necessário que esses representantes tenham que apresentar a procuração. Outro, e só tome cuidado, tá, gente? Lá na frente eu vou falar para vocês, mas é bom já adiantar para vocês já ficarem em mente. Existe uma visão muito equivocada em relação a você arguir em preliminar a ilegitimidade da parte. Ilegitimidade da parte não se argui em linha preliminar. Isso é parte meritória. Muita gente erra isso, tá, gente? Muita gente mesmo. Eu estou dando aí bisu. Na faculdade, nos cursos, o pessoal fala bisu. Agora eu vou falar aqui, o vídeo é meu, eu vou falar o que eu quiser. Não vou botar bisu, vou botar chope. Eu vou dar um chope. Toda vez que eu vou falar para você, vou dar um chope, é uma dica, tá? Que cai em prova, inclusive de concurso. Então, ilegitimidade de parte não é matéria de preliminar, é matéria de mérito. Vocês têm que falar sobre mérito. Eu não vou me alongar nisso, senão ia acabar mudando, desviando o foco. Eu me entusiasmo, me desculpem, mas que entusiasmo. Um outro detalhe é que o código, ele permaneceu com a representação dos municípios pelos prefeitos ou procuradores. Permaneceu utilizando o prefeito como representante do município. É interessante porque é o único dos entes federativos dos entes executivos que mantém o próprio prefeito, porque a União, você não vê o presidente ser representado, nem os estados, o governador, o Distrito Federal, o governador. O município, ele manteve a opção, tá? Já que é o prefeito ou o procurador para representá-los. E aí você prosseguindo, você vai observar que a massa falida, no inciso 5 do artigo 75,
ela é representada pelo administrador judicial. Aí pode surgir alguma dúvida, mas por que não pelo síndico? Gente, isso daí não se preocupa, tá? Não fica de cabelo branco para ali, porque isso daí é simplesmente uma opção de terminologia, já que a lei da falência ela utiliza como representante da massa falida o administrador judicial. Se fosse o síndico, seria o síndico. Perfeito? E continuando, agora vamos entrar em umas coisas assim mais interessantes, não que essas que eu acabei de passar não sejam, mas você vai observar que a herança jacente ou vacante, ela é representada pelo seu curador. Aí eu lhe pergunto, vocês sabem o que é herança jacente ou vacante? Herança jacente, não, Código Civil tem, tá? É só ir lá. Vê lá que você... Artigo 1819 e 1920. Vai lá, pega lá, dá o trabalheiro. Tá bom, vai ser a última vez que eu vou falar para vocês, tá? Tá tudo escrito, gente. É só pegar lá e ler. A herança jacente é nas hipóteses da pessoa, quando falece, não deixar testamento e nem herdeiros, ou não se saibam o paradeiro desses herdeiros. Então, essa herança, já que não tem ninguém que vai herdar, ela é denominada jacente. E herança vacante é aquela que vem posterior à jacente, quando ela vai para a administração pública, em razão de não ter sido achados qualquer herdeiro no testamento. Aí tem, no artigo 1920 vai falar, tá? Tem publicado editais, como a lei determina, a fim de encontrar os herdeiros do finado, e não achando, ela passa para a administração pública. Essa é a herança vacante. Perfeito? E aí nós temos um detalhe. Quando... Não, mas aí não é herança, aí nós já vamos para o inventário. Quando vocês sabem que o inventário é representado pelo inventariante, tá? Isso daí é beabá. Mas quando o inventariante for dativo, o nosso código, ele dispõe, aliás, muito sabiamente, tá? Que ele, nas ações que o inventariante for dativo, todos os herdeiros terão que ser obrigatoriamente intimados para a mesma. Isso daí, o que é que acontece? O que é que surge nesse caso? O litisconsórcio necessário, gente. Eles são, todos os herdeiros são intimados. Ah, mas se for só um, aí não é litisconsórcio necessário, porque um não é litisconsórcio, é um. Mas mais de um, dois ou mais, você forma o litisconsórcio necessário. E aí você fala, poxa, Marcelo, bacana, então toda vez que tiver um processo onde tiver um inventariante, os herdeiros vão ser intimados. Não! Eu não falei quando tiver inventariante, eu falei quando for inventariante dativo. Isso daí é mais um chope, é questão de prova, tá? Vamos pegadinha. Muitas coisas no direito eu discordo de ser pegadinha. Muitas são, mas muitas eu discordo, tá? Porque o código fala, está escrito, você tem que ir, direito é igual ao jogo do bicho, vale o que está escrito. Então você tem que ir o que está disposto no Código de Processo Civil. Se ele fala que só nos casos do inventariante dativo, então é porque ele entendeu que nos casos do inventariante não deva ser dessa forma. Não haja necessidade de intimar todos os herdeiros. Então, não há essa necessidade. Poxa, beleza. Então, quando é inventariante, não existe necessidade de estar intimado. Calma que eu não falei isso. Eu falei de um caso específico. Só que, meus amigos, é mais o chope, tá, gente? Nos casos que o inventariante é representante do inventário, ele é dirigido somente naqueles casos de direitos patrimoniais, tá? Quando for um processo, uma ação que verse sobre direitos pessoais, como, por exemplo, uma investigação de paternidade, todos os herdeiros, caso existam, obviamente, terão que ser obrigatoriamente intimados. Vai surgir novamente a figura do desconsórcio necessário. Mas por que isso? Por questões óbvias. Uma investigação de paternidade ela vai envolver, às vezes, um herdeiro que não é um inventariante e vai gerar possivelmente, sendo julgada procedente, uma modificação na estrutura dessa cadeia sucessória do inventário. Então, todos têm que ser intimados. Prosseguindo,
Vamos agora ingressar numa divergência muito grande, tá? Que vocês têm que ter muita atenção a respeito das intimações e citações dos representantes das pessoas jurídicas. Existem duas correntes. Uma entende que só tem capacidade para receber intimação e citação aqueles que são designados pelos estatutos dessa pessoa jurídica, que inclusive com poderes para tanto. Já o nosso STJ, no início do ano, ele seguiu a outra corrente. Ele seguiu a linha da presunção da transparência, tá? Do princípio da transparência, no qual aquele que figura na empresa, seja ele quem for, ele tem a capacidade processual para receber citações e intimações de algum processo. Isso daí é uma via de duas saídas. A primeira, que às vezes pode uma pessoa que nem esteja figurando no órgão, nos quadros de empregados da empresa, mas no momento que o oficial de justiça for lá, ela esteja lá e aparentando ou está trabalhando, ela poderá receber e poderá citar essa pessoa. Mas na segunda vertente, que é a qual eu fico, que muitas dessas empresas, elas agiam de uma forma muito ardil em excluir ao seu real representante para afirmar não ter poderes para receber citação de intimação. E com isso, muitas das vezes, eles conseguiam protelar a ação, porque você teria o oficial dar uma certidão negativa, você teria que se manifestar, e aí teria que ter exibição de documento para poder provar que ele podia. Então, isso daí demandava demais um processo. Então, o nosso STJ, o qual eu comungo em perfeita harmonia com esse entendimento, ele adotou o princípio da transparência. Então, a pessoa que estiver na empresa, figurando na empresa, estiver trabalhando, a pessoa que estiver lá a passeio, não, é uma forma grosseira, tá? Apesar do julgamento desse recurso que gerou esse posicionamento, a empresa jurídica ter alegado que a pessoa que recebeu a citação nem fazia parte dos quadros da empresa, mas é uma forçação de barra que eu, particularmente, não acredito muito, não. Então, qualquer um que esteja exercendo as atividades laborativas dessa empresa terá a capacidade processual, sim, para receber essa citação ou intimação. Finalizando os comentários desse artigo 75, os quais vocês observaram que foram vários detalhes que nós apresentamos para vocês, para podermos ter bastante atenção, que isso daí esses detalhes, eles influenciam muito, não só na sua vida acadêmica, mas principalmente na vida profissional, tá? A inobservância deles, eles acarretam, às vezes, situações bem desastrosas, bem danosas. O nosso código, agora fazendo um elogio a ele, tá vendo como é que eu não só critico, eu também elogio, mas a crítica não vai ficar imune ainda nesse vídeo, não. Mas estou seguindo. Ele inovou, permitindo que os procuradores dos estados e dos entes do Distrito Federal, eles ajustassem um termo de compromisso a fim de colaborarem uns com os outros na prática dos atos processuais. Isso daí é uma coisa muito importante, porque eles vão dar uma maior eficácia às suas atribuições e, por extensão, na prática dos atos processuais, e por extensão eles vão buscar ao máximo o princípio constitucional da celeridade do processo. Sem dúvida, é uma inovação que na prática ela vai, eu espero, né, que ela vai trazer resultados bastante vantajosos para todos aqueles personagens do processo. E não só isso, o enunciado 383 do Fórum Permanente Processualistas Civis, ele estendeu essa colaboração, esse termo de compromisso, de colaboração entre os procuradores, também das autarquias.
com o mesmo objetivo de melhorar a eficiência dos atos processuais e a sua agilidade, tornando o processo mais sério e, obviamente, econômico. Agora, o que acontece, pessoal, quando é observada alguma incapacidade processual ou alguma irregularidade na incapacidade processual que eu acabei de mencionar para vocês, mas não só, como eu já disse, nesses casos, em todas as outras circunstâncias, todos os outros casos, como associações, você vai encontrar associações, sindicatos, associações de classe, vocês vão encontrar diversas legislações que apresentam aqueles que são os representantes para poder figurar, ter a capacidade processual para poder representar esses entes. Tá? Então, o que ocorre quando se verifica essa incapacidade processual ou alguma irregularidade na representação da parte, como, por exemplo, uma falta de procuração do advogado, ou a procuração não esteja dentro do que dispõe a nossa legislação, sem poderes adjudício, por exemplo, o juiz vai, primeiro, suspender o processo. Segundo, aí a primeira pancadinha de hoje, ele vai dar um prazo razoável para que seja sanada essa irregularidade. Gente, por que o legislador gostou desse termo prazo razoável, hein? Para poder equiparar a Constituição? Se a Constituição está com prazo razoável e está, na nossa visão, que eu acho que é óbvia, equivocada, o legislador não podia, ele deveria pelo menos tentar retificar. No prazo eu optaria, tá, por ser como era antigamente no Código 73, nos casos da emenda inicial, tá, dando um prazo de 10 dias para poder ser feito isso, ou no prazo até da própria contestação, sei lá, mas um prazo fixo, que não seja um prazo longo, tá, e... Gente, uma procuração, a falta de procuração é uma coisa bem simples e rápida, principalmente no dia de hoje, tudo informatizado, é uma coisa muito simples. Você tem a possibilidade até de entrar com uma ação sem procuração. Depois vamos ver isso, não hoje, mas lá na frente vamos ver isso. Mas, para evitar pensamento de direito, tudo. Mas, prazo razoável, poxa, eu se sou juiz, eu dou um dia. Porque eu estou errado. Entra direito. Tem todo o tempo para fazer isso. Quando entrar com a ação, entra direito. Sou mal, não, mas... Então, ele vai suspender o processo e se a providência de sanar essa incapacidade processual ou irregularidade da representação das partes couber ao autor, ele não cumprindo, o processo será extinto. Obviamente, pessoal, sem o julgamento do mérito. Ele não vai querer saber sobre a questão meritória. De repente, ele nem leu do que se trata a ação. Mas de cara ele viu que não tem uma procuração, ou então de cara ele viu que um menor de 15 anos ele está ingressando com uma ação sem qualquer representação, ou algum desses casos que eu acabei de apresentar, ele logo de cara regulariza a representação processual, regulariza a representação da parte. Então, de cara, ele vai falar isso. Não quer saber aqueles que tratam a ação. Ele vai primeiro, se analisa, o juiz analisa primeiro as condições das ações e seus pressupostos processuais, para depois, sim, ver o mérito do que trata. Então, competindo ao autor, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Competindo ao réu, esse não cumprindo, ele será revel e automaticamente suportará os efeitos da revelia. E se competir ao terceiro, aí dependerá de qual polo ele estará. Se ele for no polo ativo, ele será excluído. Se ele for no polo passivo, vai também ser alcançado pelo Instituto da Revelia. Isso nos casos dos processos originários, ou seja, aqueles de primeira instância, primeiro grau de jurisdição, aqui embaixo. Mas quando for lá em cima, segunda instância, segundo grau de jurisdição, se a competência couber ao recorrente e ele não o fizer, o seu recurso não será reconhecido. Se competir ao recorrido
as contrarrazões serão determinadas seu desentranhamento e não terão qualquer análise em relação ao que ele apresentou. Entenderam? Então, pessoal, hoje nós acabamos nesse nosso primeiro capítulo do livro 3, tá? Dissecamos tudo bonitinho, ainda dei uns chopes para vocês não esquecerem. Vão esquecer depois e vão ver o que vai acontecer na prova de vocês, ou então aqui fora. E agora nós vamos para aquele nosso quadro que a gente adora, que é o quadro Curiosidades Históricas do Direito Brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher magnífica, sensacional, Esperança Garcia. Vocês sabem quem foi Esperança Garcia? Esperança Garcia, ela foi uma escrava que viveu numa fazenda em Nazaré, no Piauí, de propriedade dos jesuítas. E só que depois da expulsão dos jesuítas pelo senhor Marquês de Pombal, Esperança Garcia foi dada aos cuidados da administração do governo do Piauí. Logo depois disso, o governo do Piauí a transferiu forçadamente para a fazenda de Algodões, de propriedade do capitão Antônio Vieira de Couto. Quando ela foi para essa fazenda, o inferno astral dela começou, pessoal, porque ela, não somente ela, como os filhos, eles apanhavam e eram humilhados constantemente, mas muitas das vezes, praticamente todos os dias. E ela não aguentava mais sofrer tantas humilhações, tantos maus tratos. E o que ela fez? Quando ela estava sob os cuidados dos jesuítas, esses a ensinaram, alfabetizaram ela, tá? Ensinando a ler e a escrever. Que, aliás, era um fato raríssimo na época. Por quê? Porque era proibido que alguém ensinasse escravo a ler e a escrever, alfabetizar. E aquele que fosse pego fazendo isso, ou seja, tentando alfabetizar os escravos, eles eram presos, processados, julgados e muitas das vezes condenados. Mas ela, através desses ensinamentos, não aguentando mais tantos maus tratos, no dia 6 de setembro do ano de 1770, no ano da graça de 1770, já que nós estamos nessa época, estamos no ano da graça de 1770, a Esperança Garcia escreveu uma carta ao governador do Piauí, Gonçalo Lourenço Botelho de Castro, narrando todos esses maus tratos e fazendo 2 pedidos. Mas é importante que, quando ela escreveu essa carta, nessa data nesse ano que eu mencionei, ela tinha apenas 19 anos, gente. 19 anos de idade. E ela teve vários filhos, e o primeiro filho que ela teve foi aos 16. Então, aos 19 anos de idade, ela escreveu essa carta narrando ao governador do Piauí, né, o Gonçalo Botelho, narrando esses maus tratos e fazendo 2 pedidos. Um, para que voltasse para a fazenda onde ela foi criada, em Nazaré, apesar de não mais existir, os jesuítas estarem no Brasil, mas voltar para lá. E outra, que ela pudesse batizar sua filha. Porém, lamentavelmente, ela não obteve qualquer resposta dessa carta. E aí, a única alternativa que ela viu foi fugir. E realmente, ela conseguiu êxito nessa fuga e não mais... Na realidade, não mais teve notícias. Existe aí narrativas de que ela foi depois, em outra fazenda encontrada, casada, inclusive, com filhos, que presume-se ter sido ela que tenha sido encontrada. Portanto, ela conseguiu êxito nessa sua empreitada da fuga. Porque existe muito pouco se sabe sobre a vida da Esperança Garcia, não se sabe a data de nascimento, nem quando ela faleceu. O que se sabe foi essa trajetória toda, essa carta, e 247 anos depois, meus amigos, a OAB do Piauí reconheceu essa carta dela como verdadeiramente a primeira petição judicial feita por uma mulher no estado do Piauí, e lhe agraciou, tá, com um título simbólico
da primeira mulher advogada do estado do Piauí. A trajetória de vida de Esperança Garcia, como a sua luta, o seu sofrimento e essa sua carta, que se vocês pensarem que em 1770 uma escrava sabia ler e escrever, já era uma coisa de surreal. E se vocês vierem à mente que essa escrava escreveu uma carta para o governador narrando os maus tratos que ela tinha como escrava, e aí o negócio fica mais assombroso, mais toma uma coisa vultuosa, tá? Até pela coragem que ela teve, tá? em tomar essa atitude. Então entendemos que ela merecia figurar nesse nosso quadro que nós apresentamos, vídeo sim, vídeo não, das curiosidades jurídicas do direito brasileiro, já que ela realmente é uma mulher de se tirar o chapéu. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, mas eu sou suspeito. Principalmente pelos chopes que eu dei. Daqui a pouco vai ser todo mundo alcoolizado. Vai virar tudo monalcoólatra, mas é um nomezinho bonitinho que eu achei. Até porque eu gosto de chopp. Eu espero que vocês tenham gostado. Não vou repetir, tá? Daquela história de se inscrever, curtir, compartilhar, não vou, que eu já pedi, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. E até a próxima com mais um vídeo no canal Saber Não Ocupa Espaço. Um abraço, tchau!